Boa tarde, meu povo! Eu aqui de volta. Vamos lá? Acabei de estudar o que? Natureza das contas. As contas do balanço patrimonial, elas podem ser classificadas quanto à sua natureza em contas de natureza devedora e credora. Gente, as contas do ativo, elas geralmente são classificadas como contas de natureza devedora. O que isso significa? Significa que essas contas de natureza devedora têm o seu saldo aumentado quando elas são debitadas e quando elas são creditadas tem o seu saldo diminuído, ou seja, o saldo aumenta quando essas contas são debitadas e diminui quando essas contas são creditadas. Isso significa contas de natureza devedora. E as contas de natureza credora, elas têm o seu saldo aumentado quando elas são creditadas e o seu saldo diminui quando elas são debitadas. Mas agora eu vou fazer aqui uma relação das contas do ativo, o ativo circulante, que geralmente essas contas têm natureza devedora, ou seja, o seu saldo aumenta quando são debitadas e diminui quando são creditadas. Mas ao longo dessa relação de contas aqui, vocês vão ver que algumas contas são de natureza credora, ou seja, o seu saldo aumenta quando são creditadas e o saldo diminui quando são debitadas. Então, vamos lá, a relação das principais contas do ativo circulante de natureza devedora. Temos aqui, dentro do ativo circulante, a conta caixa, banco conta movimento, depósitos bancários à vista, numerário em trânsito, equivalentes de caixa em aplicações de liquidez imediata, duplicatas a receber e clientes. São todas contas de natureza devedora. Essas contas aumentam o seu saldo quando elas são debitadas e diminuem quando são creditadas. Agora temos a conta aqui, ó, perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa e ajustes a valor presente. Essas duas contas são contas do ativo circulante e têm natureza credora, ou seja, o seu saldo aumenta quando elas são creditadas. Agora vamos dar continuidade. Títulos a receber, notas promissórias a receber, empréstimos a pagar, são contas do ativo circulante e têm natureza devedora. Receitas financeiras a transcorrer, é uma conta do ativo circulante e tem natureza credora, o seu saldo aumenta quando a conta é creditada. Dividendos a receber, juros a receber, adiantamentos a fornecedores, seguros a vencer, prêmios de seguros a apropriar, aluguéis a vencer, tributos a recuperar, IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS, COFINS a recuperar, imposto de renda retido na fonte a compensar, são todas contas do ativo circulante e têm natureza devedora. Agora, mais duas contas do ativo circulante com natureza credora, são perdas estimadas para redução ao valor recuperável e a conta perdas com redução ao valor realizável líquido. Então, essas duas contas também são do ativo circulante e têm natureza credora. O seu saldo aumenta quando as contas são creditadas e diminui quando elas são debitadas. Vamos dar sequência aqui às contas do ativo circulante de natureza devedora. Estoques de matérias-primas, estoques de produtos em elaboração, estoques de produtos acabados e a conta mercadorias. Então, gente, essa é a relação das principais contas do ativo circulante e eu falei para vocês a sua natureza, sendo devedora ou credora. Agora vamos entrar na conta do ativo não circulante. Então, as contas do ativo geralmente são natureza devedora. O saldo aumenta quando elas são debitadas e o saldo diminui quando elas são creditadas. Mas algumas exceções, eu vou falando essas exceções ao longo aqui da relação das contas. Então, vamos lá. Temos aqui ativo não circulante. Quais são essas contas? Temos aqui o ativo não circulante realizável a longo prazo. Contas, clientes e títulos a receber, ambas de natureza devedora. Temos aqui o ativo circulante realizável a longo prazo, a conta ajustes a valor presente, é uma conta credora. Adiantamentos acionistas, diretores, coligadas e controladas, aqui faz parte do ativo circulante
realizável a longo prazo ou do ativo não circulante, assim também como a conta adiantamentos a fornecedores. E ambas as contas são de natureza devedora. Outra exceção aqui, contas do ativo de natureza credora. Então, ativo realizável a longo prazo. Temos a conta perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa e perdas estimadas com redução ao valor recuperável. Então, são contas do ativo realizável a longo prazo e tem natureza credora. Os saldos vão aumentar quando as contas são creditadas e os saldos diminuem quando as contas são debitadas. Vamos aqui dando sequência às contas do ativo que tem natureza devedora. Vou falar aqui contas do ativo realizável a longo prazo e sua natureza é devedora. Seguros a vencer, prêmios de seguros a apropriar, aluguéis a vencer, imposto de renda diferido ativo, depósitos judiciais, Então, terminamos aqui as contas do ativo realizável a longo prazo de natureza devedora. Agora vamos entrar no ativo, num outro grupo de contas, que são grupos do ativo não circulante, subgrupo investimentos. Temos 3 contas aqui do grupo de investimentos que são de natureza devedora. Investimentos em controladas ou em coligadas, ágil mais-valia e a conta ágil por rentabilidade futura, a chamada goodwill. Aqui ainda dentro da conta investimentos, ou seja, ativo não circulante, subgrupo investimentos, temos uma conta de natureza credora. Qual é? Perdas estimadas para redução ao valor recuperável. Essa conta vai ter o seu valor aumentado quando ela for creditada e o seu valor diminui quando essa conta for debitada. Continuemos aqui com as contas do ativo não circulante, subgrupo investimentos. Mais 3 contas de natureza devedora. Quais são elas? Investimentos avaliados pelo custo, propriedades para investimento, obras de arte. Então, são mais 3 contas do grupo ativo não circulante, subgrupo investimentos e contas de natureza devedora. Agora, vamos falar aqui do ativo não circulante, o subgrupo imobilizado e conta de natureza devedora. Aqui temos 4 contas dentro do ativo não circulante imobilizado de natureza devedora. Quais são essas contas? Máquinas e equipamentos, a conta terrenos, a conta móveis e utensílios e a conta veículo. Então, essas contas fazem parte do ativo não circulante, subgrupo imobilizado e tem natureza devedora. Aqui nós temos ainda também contas dentro do ativo não circulante, subgrupo imobilizado, mas com natureza credora, são diferentes. Quais são essas contas? Depreciação acumulada e exaustão acumulada. Então, são contas do ativo que tem natureza credora. Aqui, vamos continuando com ativo imobilizado, contas de natureza devedora. Temos aqui ativo não circulante, subgrupo imobilizado, conta de natureza devedora. Quais são elas? Benfeitorias em propriedade de terceiros e instalações. Natureza devedora. E a conta? Perdas estimadas por redução ao valor recuperável. Essa conta também é do ativo não circulante imobilizado e tem natureza credora, diferente da tradição do ativo. O ativo tem tradicionalmente conta de natureza devedora. Então, vamos dar continuidade aqui, contas do ativo não circulante, né? Do subgrupo imobilizado e que tem natureza devedora. Temos aqui mais 3 contas. Quais são elas? Arrendamento mercantil financeiro, é imobilizado e devedora. Imobilizações em andamento, imobilizado, devedora. Adiantamentos a fornecedores de imobilizado, imobilizado, devedora. A conta, gente, vamos passar aqui para um outro subgrupo do ativo não circulante, que é o subgrupo intangível. Então, temos aqui softwares, intangível, natureza devedora. Marcas e patentes, intangível, devedora. Concessões, intangível, devedora. Direitos sobre recursos minerais, intangível, devedora. A conta amortização acumulada, intangível, só que credora. Então, amortização acumulada, intangível, credora. Perdas estimadas por redução a valor recuperável, intangível, credora.
Então, gente, eu acabei de falar a relação das contas do ativo e falei as suas naturezas, a natureza devedora e credora, e também fui citando aqui os subgrupos a quais essas contas pertencem: o ativo circulante, o ativo não circulante realizável a longo prazo, o ativo não circulante intangível, imobilizado e qualquer outro grupo, investimentos.